então abrir nossas Bíblias. Vocês já devem ter percebido, nós vamos ler o Salmo de número 1. O livro de Salmos são 150 poemas que eram cantados, que são cantados ainda pelos judeus. Nós vamos ler de número 1. E diz assim, o Salmo de número 1, são apenas 6 versículos. E diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, queridos? Muito bem, muito bom, muito interessante, muito essa abertura do livro de Salmos, com esse salmo, um salmo que oferece, que mostra para nós 2 caminhos. Começa mostrando que existem 2 caminhos e que nós precisamos escolher um caminho a seguir, porque quando ele tenta mostrar o caminho do justo e o caminho do ímpio, é para que você possa refletir sobre a sua vida e você perceber qual é o caminho que você está seguindo. Se você segue o caminho do justo, aqui ele está dizendo que ele tem um fim proveitoso, um fim de vida, um fim de felicidade, um fim de prosperidade. Mas se você anda no caminho dos ímpios, dos pecadores, você tem um final, que é o final, é a morte. Ele diz: perecerão. Então ele dá o caminho, ele dá o fim, ele mostra para nós, e a gente está diante de um fato em que nós precisamos refletir para escolher qual é o caminho que eu quero andar. Nós sabemos que nós temos muitas escolhas na nossa vida, passamos a vida toda escolhendo alguma coisa. Às vezes a gente se dá mal com as escolhas da gente, às vezes a gente se dá bem. E muitas vezes, quando a gente se dá mal, a gente coloca a culpa nos outros ou nas circunstâncias, mas nunca colocamos a culpa na escolha que nós fazemos. O que Deus está mostrando para nós é que existe uma escolha mais importante da sua vida a fazer. Qual foi a escolha mais importante que você fez na sua vida? Talvez você vá dizer assim: foi o meu cônjuge, na hora de eu casar. Não é? Talvez você diga assim: foi o meu emprego. Muitas coisas você reflete, na sua reflexão você pensa que houveram muitas escolhas, mas teve uma escolha mais importante. Mas o que Deus quer que a gente pense, que a gente observe, é que existe uma escolha mais importante da nossa vida, é o caminho a ser seguido. Esse texto tem 2 caminhos, apenas 2. Não existe uma terceira via no mundo espiritual.
Não existe você dizer que você vai em um caminho, né? Deus oferece dois caminhos, mas existe um meio termo. E nós andamos um pouquinho na igreja, um pouquinho no mundo, é o meio termo. Não existe isso. Só existem dois caminhos. Só existem dois destinos que esse salmo nos mostra. Não existe um destino alternativo. Não é quando você está num avião, o avião falta combustível e você tem que pousar em algum lugar no meio do caminho. Não é. Não existe purgatório. Não existe retorno. Você vai e volta. Não existe isso. Só existe dois destinos: a congregação dos justos e a morte eterna. Só existem esses dois destinos. Portanto, algumas pessoas, elas dizem que a gente não tem o direito de escolha. Que coisa difícil de se entender isso. E alguns teólogos defendem que nós nascemos tão depravados, somos tão depravados, e nós não temos como escolher o nosso caminho. E Deus está mostrando, colocando diante de nós, que nós temos esse direito de escolha. Das coisas mais, que maior demonstração de amor de Deus por nós, foi Ele permitir que a gente pudesse escolher o nosso destino. É claro que é uma via de mão dupla, porque tanto você pode estar escolhendo coisas boas para a sua vida, mas você também pode estar escolhendo coisas ruins para a sua vida. Por isso a gente precisa ter sabedoria do alto, para escolher o caminho a seguir. Existe um texto que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que mostra que Deus, Ele permitiu ao homem esse direito de escolha. Nós não nascemos com o destino final já decidido pelo Senhor. Ele nos dá o direito a conhecer a verdade, e ao conhecer a verdade nos dá o direito de escolher se nós queremos continuar no caminho errado ou no caminho agradável a Deus. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz: hoje tanto o céu e a terra, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês. Está falando ao povo dele. Ele lhes propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí o Senhor diz assim: escolham, pois a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Escolham. Deus nos dá o direito de escolha. E o que eu quero, irmãos, mostrar para vocês nessa noite são os dois caminhos. E qual desses caminhos você vai escolher? Olhando para esse salmo de número 1, nós precisamos escolher ou o caminho da felicidade e da prosperidade, ou o caminho da morte, da maldição. Deus coloca diante de nós a vida ou a morte, e Ele diz: escolham a vida para que possam viver o caminho da vida. Então, qual é a sua escolha nesta noite? Decidam o que você quer da sua vida. Decidam se você quer ser feliz, se você quer ser próspero. Mas assim, você tem que deixar as coisas que você faz para que você possa estar no caminho da bênção. Mas se escolher o caminho da morte, saibam que o final é a morte eterna. Eu quero começar a pensar nesse salmo, versículo a versículo. É um salmo pequeno, são 6 versículos, mas que falam muito forte para nós, e para que nós olhemos para dentro de nós, possamos perceber qual é o caminho que nós escolhemos para você poder mudar.
o versículo de número 1 diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, esse aqui é o versículo da negação. Eu coloquei aqui como versículo da negação. É o versículo do não. É aquele que nós devemos não fazer. Não fazer o quê? 3 coisas para sermos felizes. E aqui o texto diz assim: bem-aventurado. Ou seja, não é a tradução que muitas pessoas dizem assim: felizes vocês. Não é apenas você ser um aventurado, não é apenas você ser feliz, mas é você ser bem feliz. É uma felicidade extrema, é uma felicidade da qual você muitas vezes não conhece, por a decisão que você toma. Então você é bem-aventurado se não andar no conselho dos ímpios. Você é bem-aventurado se você não se deter no caminho dos pecadores. Você é bem-aventurado se você não se assentar na roda dos escarnecedores. São 3 atitudes que você precisa tomar. Primeiro, o verbo é ação, é andar. O segundo verbo que ele coloca aqui é o deter, parar. O terceiro verbo é assentar. Se você anda no conselho dos ímpios, você já está errado. Porque a gente precisa entender o que Deus está falando sobre o ímpio. Porque o ímpio não é aquele que tem uma vida degradada, imoral, é aquele que não é íntegro. O íntegro pode ser uma pessoa intelectual, pode ser uma pessoa de boa reputação na sociedade. O ímpio pode ser uma pessoa bem reconhecida, uma pessoa que se olha e se diz assim: é uma pessoa que dá bons conselhos. O ímpio não é aquele que vive na imoralidade, mas o ímpio é aquele que não tem Deus no coração. Esse é o ímpio. O ímpio é aquele que ainda não abriu seu coração e entregou a sua vida a Jesus. Esse é o ímpio. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelos conselhos de pessoas que estão ao nosso redor, próximos de nós, e que muitas vezes nós olhamos e dizemos assim: é uma boa pessoa, portanto pode dar bons conselhos, e nós ouvimos esses bons conselhos e seguimos os conselhos dessas pessoas, porque entendemos que são conselhos de pessoas que podem nos ajudar no caminho. Quando o salmista diz aqui não andar no conselho dos ímpios, o conselho, irmãos, é a visão de mundo. Todos nós temos uma forma de ver o mundo, de ver as coisas. Nós vamos acumulando experiências ao longo da nossa vida, nós vamos formando conceitos, e esses conceitos é que dirigem os nossos passos. E o ímpio, aquele que não tem Deus no coração, ele formou conceitos, mas conceitos que não vêm de Deus, que muitas vezes vêm realmente da sua experiência de vida, mas que muitas vezes são conselhos que não agradam a Deus. Visão de mundo não pode ser uma visão de mundo diferente daquela que Deus nos dá através da sua palavra. Nós não podemos fugir daquilo que a palavra nos dá. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse salmo é que a gente não pode estar caminhando, dirigindo a nossa vida, dirigindo os nossos passos, debaixo de conselhos de pessoas que não têm temor a Deus, não tem Deus no coração, não tem Cristo no coração.
E aí o segundo movimento, você vem andando no caminho dos ímpios. O segundo movimento, e é o que você não deve fazer, ele diz, se deter em quê? No caminho dos pecadores. Eu estava falando primeiro no conselho, né? Conselho dos ímpios. Agora o caminho dos pecadores. Conselho é que é a visão de mundo. O caminho é nosso caminhar, é nossa vida. Não se deter é não parar. Não se deter é não parar. É quando você vem, você olha, você deseja, você quer, e você então começa a admirar e a querer aquilo que você está vendo. Se deter no caminho dos pecadores é achar que é bom aquilo que os pecadores fazem. Se deter no caminho dos pecadores é você querer fazer o que os pecadores fazem. O que é o pecador? É aquele que faz as coisas desagradáveis a Deus. Pecado é errar o alvo. Portanto, errar o alvo é fazer o que Deus fala que não deve ser feito. Nós não devemos parar, porque uma vez que nós paramos, nós desejamos. E se nós desejamos, nós acabamos caindo. Tiago, o livro de Tiago, ele vai dizer exatamente sobre isso. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Quando ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Você olha, a cobiça que é o desejo. Você deseja, e uma vez que você consumir o seu desejo, você peca. A segunda coisa que o salmista nos fala é que nós não devemos parar no caminho dos pecadores, porque certamente parando no caminho dos pecadores nós vamos cair e pecar, como o filho pródigo. O filho pródigo começou a olhar o que os pecadores faziam e desejar fazer o que eles faziam. Eles viram a liberdade que eles tinham de fazer o que queriam, o desejo da carne, e eles queriam. E o filho pródigo, ele sai de casa, ele pede a herança do pai, ele vai para fazer aquilo que os pecadores faziam, até chegar ao ponto da total miséria, onde ele passa a se lembrar da sua vida de prosperidade e de felicidade na casa do Pai. Deter-se no caminho dos pecadores, irmãos, é cair na cilada do diabo, do inimigo. A terceira coisa que o salmista nos chama a atenção, se nós queremos felicidade e prosperidade, é não se assentar na roda dos escarnecedores. É interessante esse movimento que o salmista coloca. Você anda, você para, é o segundo movimento. E agora você já é parte. Você já faz parte daquelas pessoas. Assentar-se na roda dos escarnecedores significa dizer que você já faz parte da roda, já faz parte daquelas pessoas que não apenas andam no conselho dos ímpios, e não apenas pararam no caminho dos pecadores, mas agora, além de andar no caminho errado, de desejar o que é errado, passa a fazer aquilo que é errado. Escarnecer é zombar. Zombar de Deus, zombar da família de Deus, das pessoas que fazem parte de Deus. Já não estamos apenas contentes
em fazer o que não agrada a Deus, mas nós estamos fazendo também aquilo que nós não podemos fazer, é fazer pouco das pessoas que fazem parte da família de Deus. Portanto, assentar-se é habitar, é permanecer, é estar no meio, é fazer parte daqueles que zombam de Deus e fazem as coisas erradas e que, portanto, já se deixaram totalmente dominar pela vida pecaminosa. E aí ele vai dizer o seguinte: se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser feliz na sua totalidade, você não pode andar no conselho dos ímpios, não pode se deter no caminho dos pecadores, não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Ao contrário de tudo isso, você deve buscar o seu prazer em uma única coisa. Às vezes nós buscamos prazeres em tantas coisas, né, irmãos? Porque o prazer está muito mais ligado aos desejos, quando nós satisfazemos desejos. E não é apenas desejo da carne, né? Quando você gosta de comer demais, né? Uma boa carne gordurosa, por exemplo, né? Você está num churrasco, aquele cheiro agradável da gordura, né? E você come aquela carne gordurosa, gostosa, e você come, é um desejo, é prazeroso. Quem gosta de Coca-Cola, é prazeroso tomar Coca-Cola, né? E assim são tantas coisas na vida, né, gente, que a gente sente prazer, a gente busca prazer. O ruim é quando nós buscamos prazer naquilo que não deve ser buscado, naquilo que a palavra de Deus condena, né? A imoralidade, por exemplo. Buscar prazer naquilo que não agrada a Deus, mas agrada ao homem. E o salmista diz o seguinte: você quer ser feliz e próspero, você tem que buscar o seu prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor. Se você tem prazer na lei do Senhor, você vai buscar o quê? Conhecer essa lei. Quando você tem prazer em tomar a Coca-Cola, o que você vai fazer? Tomar a Coca-Cola. Você vai tomar Coca-Cola quente? Sim ou não? Eu não tomo. Você toma? Pode responder, irmão, eu não estou ouvindo, não. Hein? Não? Por que você não toma Coca-Cola quente? Hein? É o quê? Pecado, né? Você não toma Coca-Cola quente porque é ruim mesmo. Ainda tem uma coisa, hein? Você pode estourar. Porque é tanto gás na Coca-Cola quente que você vai estourar. Você tem prazer numa Coca-Cola gelada, né? Gelada. Quando a gente tem prazer na lei, irmãos, a gente procura se encher dessa lei de uma forma agradável a nós. De uma forma agradável. Ler a lei simplesmente passando as folhas não é você sentir prazer, é você querer cumprir uma obrigação religiosa. Eu vou ler a palavra de Deus hoje. Eu leio 1, 2, 3, 4, 5. Estou com sede hoje da palavra. Leio pá. Não ficou nada, não deteve nada. Ter prazer na lei do Senhor é você se encher dela de uma forma que ela possa lhe dar o crescimento espiritual que você precisa, na medida que você passa a conhecer a palavra de Deus. É um alimento espiritual. A palavra é um alimento espiritual. E nós precisamos ler saboreando a
apreciando. O salmista, ele coloca aqui uma palavra que é interessante. Ele diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus, refletir na palavra de Deus. Você lê, por isso que eu digo, ler não é uma obrigação religiosa. Você lê não. Você lê e você passa o resto do seu tempo refletindo sobre aquela palavra, porque o alimento vem da reflexão. Quando você começa a refletir sobre ela e você aplica na sua vida, você cresce. Se você se alimenta só engolindo, fica pouca vitamina no seu corpo. Mas se você se alimenta mastigando bem, esse alimento tem um efeito precioso na sua vida. Então você precisa ler meditando naquilo que você leu. Aí ele diz o seguinte: de dia e de noite. Quem já leu fora o que nós lemos hoje pela manhã, porque foi lida a palavra hoje pela manhã e à noite? Quem leu a Bíblia hoje? Vai baixar. 3 pessoas leram a Bíblia hoje. Quem pode dizer o que lê hoje? Às vezes a gente lê a Bíblia de manhã, não é, irmãos? Quando acorda de manhã cedo, a gente lê a Bíblia, né? Às vezes à noite, antes de dormir, a gente pega ali a Bíblia e vai ler. Não é isso? O hábito de ler uma vez por dia, às vezes nem todo dia. Quem lê a Bíblia todo dia aqui? Olha aí, já diminuiu, né? O número. Você sabe o que o salmista está dizendo aqui? Que a gente deve ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Significa dizer que ela é permanente e ela é constante, ela é diária na nossa vida, de dia e de noite. É uma expressão que quer dizer que é permanente. Nós temos que estar lendo e refletindo, lendo e refletindo, lendo e refletindo o dia todo. O dia todo. Por isso é que nós, muitas vezes, nós lemos, mas para nós refletirmos, nós temos que fazer o quê? Guardá-la no coração. E o salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para quê? Para não pecar contra ti. Então eu leio, guardo no meu coração, reflito e ela fica o quê? Permanente na minha vida. E eu passo então a viver com esta lei gravada no meu coração. E ela vai fazer uma mudança em mim. Então, o segundo passo, que eu chamo isso aqui do versículo da aceitação, é o versículo do sim. O primeiro foi o versículo do não, aquilo que nós não devemos fazer. O que é que nós não devemos fazer? E aí, irmãos? Não andar no conselho dos ímpios. O que mais? Não se deter no caminho dos pecadores. O que mais? Não se assentar na roda dos escarnecedores. Isso aí a gente não deve fazer. Mas o que é que a gente deve fazer? Ter prazer na lei do Senhor e o que? Meditar de dia e de noite. E ele vai dizer o seguinte, aqui no versículo número 3:
Versículo de 1 e 2 é o caminho que nós devemos seguir. E no versículo número 3 é aquilo que nós temos como fruto desse caminho. E aqui ele diz assim: ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Irmão, vocês já prestaram atenção nesse versículo que diz assim: você é como, ele está dizendo que você é como se fosse uma árvore que nasceu ali na beira do rio, uma árvore que caiu a semente ali pregou na minha calça e andando, caiu a semente ali na beira do rio. Ele está dizendo aqui que nós somos como aqueles que não andam, no versículo 1 e 2, são como árvore que plantada. Então veja, o Senhor, Ele nos pega, Ele diz o apóstolo Paulo no livro de Gálatas, Ele nos tira do reino em Colossenses ele diz, nos tira do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Em Gálatas ele diz que nós somos desarraizados do local onde nós estamos para ser plantados no reino dos céus. Portanto, não é o acaso, não é a sorte, mas é algo que o Senhor, Ele escolheu um local, e ali naquele local que Ele escolheu, Ele nos plantou naquele local que Ele escolheu. E qual foi o local que Ele escolheu para nos plantar? Um local onde nós nunca iríamos passar mais necessidades. Irmãos, Ele está dizendo aqui que nós não vamos passar por dificuldades, mas nós não vamos passar necessidade. O texto está dizendo que nós não vamos passar por tribulações, por tempestades. Ele está dizendo que nós não vamos passar por necessidade. O texto diz que nós somos plantados, um local onde Deus escolheu plantar os seus filhos, a sua igreja. Nós somos plantados junto a uma corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que Ele faz será bem sucedido. Ou seja, nós seremos, no local onde Ele nos plantou, nós somos perenes, as folhas não murcham. No local em que Ele nos plantou, nós seremos uma árvore frondosa. No local onde Ele nos plantou, nós seremos uma árvore frutífera. Sabe o que é que isso significa? Nós somos sombra para aqueles que precisam de sombra. Nós somos uma árvore frondosa. As nossas folhas não vão murchar. As nossas folhas não vão secar. Nossas folhas não vão cair. Nós sempre teremos uma palavra, uma atitude para refrescar aqueles que estão no sol escaldante. Nós teremos sombra. Nós somos sombra para aqueles que precisam. Nós somos alimento para os famintos. Nós damos o fruto. Não existe o justo sem infrutífero, não existe. Não existe justo e frutífero. A árvore que não dá fruto, irmãos, o machado está posto à sua raiz. Se nós somos justos e estamos andando no caminho dos justos, nós teremos fruto para dar àqueles que precisam. Nós temos frutos do reino. Nós temos frutos para os famintos. Famintos que precisam se alimentar. Nós somos colocados ali para fornecer aquilo que eles precisam. Portanto, nós vamos dar fruto no devido tempo. E nós vamos ser folhagem para dar sombra a quem precisa.
E se nós andamos no caminho do justo, e se nós estamos ali plantados, nós estamos no local onde Deus escolheu que nós estivéssemos. Irmãos, quem escolhe o local não somos nós. Quem escolhe o local é Deus. Se você está aqui, foi Deus que trouxe você para cá. Pode ter certeza. E aqui é onde você vai sugar daquilo que você precisa para o seu sustento e o seu crescimento. É aqui que você vai ter a seiva necessária para produzir o seu fruto. E a folhagem para dar sombra para quem precisa. E se você está no local onde Deus o colocou, e se você começa então a produzir, você será o quê? Bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. O caminho do justo é um caminho onde nós não passamos necessidade, mas nós passamos com tranquilidade as provações da vida. E além de passar com tranquilidade as provações da vida, nós somos capazes, mesmo debaixo das adversidades da vida, fornecer o alimento e sombra para quem precisa. Se nós estamos no caminho do justo, irmãos, nós somos o quê? Bem-aventurados. E não apenas bem-aventurados, nós somos prósperos. Aquele que não acredita em prosperidade, eis aqui a palavra de Deus. O justo, ele é feliz, independente da situação e das circunstâncias. E o justo é próspero. Ele será bem sucedido em tudo aquilo que fizer. Agora, e o caminho do ímpio? Então ele mostra o caminho do justo. Ele mostra que esse justo, ele é feliz e ele é próspero. E aí ele vai dizer a partir do versículo 4 qual é o caminho do ímpio. Ele diz assim: os ímpios não são assim. Ou seja, o ímpio anda nos conselhos de pessoas que não têm Deus no coração. O ímpio é o pecador. O ímpio é aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. O ímpio é aquele que não está plantado por Deus na beira do rio. É aquele que não tem ar, não tem fruto, não dá fruto para o reino de Deus. É aquele que não tem folha para dar sombra. Ao contrário, o ímpio é como uma palha que o vento dispersa. Interessante essa expressão do salmista, porque o ímpio é aquele que está sujeito à direção do vento, não está sujeito à direção da lei de Deus. Ele não tem prazer na lei do Senhor. Portanto, a direção que ele toma não é o direcionamento que Deus dá, mas um direcionamento de acordo com as circunstâncias da vida. Está ao léu. Aonde o vento soprar, ele vai. Ele está sujeito às circunstâncias, às situações adversas, a tudo, sem ter a cobertura dos rios de água viva do Senhor, ribeiro de água. Então, o ímpio é aquele cuja palha, como a palha que o vento dispersa. Ele não é perene, ele não é firme, e ele está sujeito aos intempéries da vida e às circunstâncias da vida. Esse é o ímpio. Às vezes eu pergunto, irmão, se eu fico olhando, qual foi o caminho que você escolheu para a sua vida? Ah, pastor, eu escolhi o caminho do justo. Tudo bem. Respeito o que você diz. Mas você realmente pratica aquilo que a palavra de Deus está dizendo? Ah, pastor, eu não ando no caminho dos ímpios. Então, se você não anda no caminho dos ímpios,
Você é como uma árvore plantada, né? À beira do riacho. Agora, se você anda no caminho dos ímpios, sabe o que é que a Bíblia diz? Que os ímpios não prevalecerão no juízo. Você vai chegar lá, você pode até ter tido uma vida confortável, você pode ter tido uma vida boa durante a sua passagem por aqui, e você vai chegar lá no trono, no juízo final. E aí, quando chegar no juízo, o Senhor vai dizer: você vem para cá, porque você não andou no caminho dos justos. Então vai dizer assim: os ímpios, aquele que não tem Deus no coração, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E sabe qual é o destino deles? A morte. Porque diz aqui: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece as nossas escolhas, as nossas decisões. Podemos estar pensando que nós estamos no caminho do justo, mas Deus conhece o nosso coração. E nesta noite, irmãos, que eu quero chamar a atenção da igreja é que você tome a consciência de que se você está no caminho do justo, você será como árvore plantada à beira do ribeiro. Quais são os frutos que você está produzindo? Quais são as pessoas que você está levando sombra para elas? Se você está no caminho do ímpio, você tem um fim, que é a morte. Se você está no caminho do justo, você vai para a congregação dos justos. É isso que diz aqui o Salmo número 1. Qual é a sua escolha? Qual é a escolha da sua vida? Qual é o caminho que você tem tomado na sua vida? Quais são as decisões? Quais são os conselhos? De quem você tem tomado conselho? Essa é a grande reflexão que eu quero trazer nesta noite para vocês. Para que vocês não se enganem. Para que vocês não estejam enganados em si mesmos, porque o engano é em si mesmo. E muitas vezes nós dizemos: não, eu estou no caminho do justo, mas não está. Para que vocês possam refletir, tomar a consciência de escolher definitivamente andar no caminho dos justos. Amém?